Abra ela no livro de Lucas, no capítulo 24. Estarei lendo alguns versículos. Lucas capítulo 24, versículo 26 em diante. Diz assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, entrando com eles à mesa, tomando o pão, grave isso, o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Ele pode sentar, meu irmão. Essa semana, o Espírito Santo ministrou muito forte em meu coração, em Lucas 24. Aqui nessa passagem, se você ler todo o capítulo, você vai ver que a partir do versículo 13, a Bíblia fala que haviam dois dos discípulos que estavam indo em direção a uma cidade, e pegaram um caminho. Todos aqui sabem o nome desse caminho, chamado Emaús. E a Bíblia fala que Jesus vai ao encontro deles no meio daquela estrada. Quero que você saiba que esse fato aconteceu após a ressurreição de Cristo. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Houve aquele bafafá em Jerusalém, aonde os fariseus falaram: não, a gente tem que acabar com essa história de Jesus, porque ele falava que ia ressuscitar no terceiro dia. Então os fariseus colocaram guarda na frente do sepulcro para que o guardasse, mas a Bíblia fala que um anjo foi lá buscar o corpo e ressuscitar o Cristo, e removeu uma pedra. Esse culto está muito profético, porque eu meditei nessa palavra. Eu queria saber que Deus, o que tu quer comunicar à tua igreja? Porque Deus, quando comunica algo, Ele comunica uma mensagem a uma igreja, Ele não comunica algo ao Tiago. Mas é necessário a gente estar plugado na rocha, é necessário a gente estar plugado na videira verdadeira, para que a gente venha receber a mensagem no nosso espírito. E quando ele ministrou no meu coração o caminho de Emaús, eu falei: papai, o que o senhor quer falar com a tua noiva? E eu foquei no pão. A gente vai chegar lá. Então, só para você entender o enredo, até chegar nesse caminho de Emaús, onde esses dois homens conversavam entre si sobre o que estava acontecendo em Jerusalém. Porque quando o anjo visita o sepulcro e retira a pedra, a Bíblia fala que os soldados ficaram atemorizados, e os fariseus pagaram para eles inverterem a história e inventarem que os discípulos haviam ido à noite roubar o corpo de Jesus. Então ele estava o tempo todo tentando matar o projeto, ele estava o tempo todo tentando destruir aquilo que Deus começou. Eu falei na live essa semana, na sexta-feira, no meu Instagram, que aqueles homens acharam que estavam parando o projeto. Eles acharam que tinham acabado com o projeto Cristo. Eles fizeram de tudo para matar Jesus, meu irmão. Mas a cruz, eles só estavam empurrando ele para o propósito dele. Jesus só foi empurrado para o seu propósito. Ele sabia que iria acontecer. Então, quando aqueles dois discípulos pegam a estrada e estão comentando, Jesus chega e se aproxima: o que vocês estão falando? Aí ele falou: não é possível, você deve ser peregrino aqui em Jerusalém, porque por todo o canto que vai, se fala que o Cristo que mataram na cruz ressuscitou. Então Jesus, a Bíblia fala que eles não o reconheceram, que seus olhos estavam tapados. Mas o que eu acho interessante é que Jesus foi todo o caminho com ele, conversando, e falou: era necessário que ele viesse e morresse. E a Bíblia fala que ele pegou aqueles homens e começou a mostrar nas escrituras aquilo que era falado sobre ele, desde a época de Moisés, os profetas. O que Jesus fez? Pegou a Bíblia, a nossa Bíblia atual, que não tinha naquela época, eram pergaminhos, e ele abriu o entendimento daqueles homens.
aproximadamente 70 estádios de distância, Jesus foi construindo eles, indo para Jerusalém, construindo, no caminho de Emaús e construindo. E quando chegou o próximo, que terminou a estrada, ele falou: você não quer passar a noite com a gente? E Jesus fala: vamos passar a noite. Então ele entra para ceiar com aqueles homens. Eu quero que você entenda isso, igreja. Jesus não foi lá trazer a cruz, ele não falou: olha, eu quero que vocês lembrem do meu sacrifício na cruz. Não, Jesus pegou o pão e partiu, e ele trouxe a lembrança, o que ele verdadeiramente queria desde o Éden, comigo, com você. Desde o Éden, Deus sempre quis se relacionar com o homem. Desde o Éden, Ele sempre quis comunhão com você. E desde que a queda do homem houve, Ele começou a criar um projeto chamado Jesus, para reestabelecer essa comunhão. E hoje Ele quer assentar à mesa com você, meu irmão. Tudo que Cristo quer, que o Espírito Santo quer, é na tua segunda-feira sentar à mesa contigo. O segredo da Santa Ceia não está na cruz. A gente se reúne aqui para lembrar do sacrifício, mas nessa Santa Ceia vai ser diferente. O Espírito Santo vai trazer na sua memória e vai deixar registrado: é comunhão que eu quero contigo, é o partir do pão que eu quero contigo, é o assentar à mesa que eu quero contigo. Ei, meu irmão, como um bom assembleiano, eu sempre fui apaixonado pelos milagres, pelos sinais e maravilhas que aconteciam no meio da igreja. Opa, na igreja Tiago está tendo cura, é para lá que eu vou. Ei, naquela igreja tem um pastor que revela a tua vida, é para lá que eu vou. Eu sempre fui apaixonado pelos sinais e maravilhas, mas depois de muito tempo na caminhada, eu percebi que aquilo de mais importante que eu tenho que manter na minha vida é a presença do Eterno. Aquilo de mais importante que eu tenho que ter na minha vida, que eu não posso perder por nada, mais do que um cego enxergar, mais do que o câncer ser expelido, é a comunhão que Ele quer manter contigo diariamente, meu irmão. Ei, às vezes na nossa correria do nosso trabalho, a gente não para ouvir a Deus. A gente fala com Ele muito rápido. A gente fala: Senhor, eu entrego o meu dia em Tuas mãos, eu entrego o meu trabalho em Tuas mãos, muito obrigado pela minha vida, mas eu tenho que sair agora. Ei, essa semana Deus me pegou de jeito, e Ele falou: eu quero ter um tempo com você. Vai para o teu secreto, fecha a sua porta. Eu fiz aquilo que há muito tempo eu não fazia, por causa do trabalho eclesiástico que a gente faz aqui na igreja. Às vezes a gente acha que está fazendo a obra. Preste atenção nisso, meu irmão. Baixa um pouquinho, preste atenção nisso aqui. Às vezes a gente acha que fazendo serviço eclesiástico dentro de uma igreja, a gente está fazendo a vontade de Deus, mas não. Escuta isso aqui. Você pode passar 7 dias dentro do templo, varrendo, limpando, servindo aos irmãos, mas se você não tirar o seu tempo, e quando eu digo tempo, é um tempo de qualidade, é um tempo que você não tem hora para sair depois, é um tempo que você para: papai, ministra o meu coração, ministra o meu espírito. Engraçado que os olhos dos discípulos só se abriram quando Ele parte o pão. O que Jesus trouxe à memória deles novamente: ceia. Multidão segue sinais e maravilhas, mas lugar de comunhão na mesa com o papai é para poucos. Antes de Jesus descer, morrer na cruz do madeiro, entenda isso, Ele se assenta com os 12. Por que Ele não chama os 5.000 que andavam atrás dele? Porque lugar de comunhão é para poucos. Crente que busca sinais e maravilhas está buscando algo muito raso. Comunhão é para poucos, comunhão é só para aquele que anda com o Eterno. Comunhão é só para aquele que tem intimidade. Comunhão é só para aquele que anda e caminha com o papai. Ele chega para os 12: vem cá, vocês me acompanharam durante toda a minha caminhada. Vem cá, senta à mesa, parte o pão, serve o vinho. Jesus falou: está estabelecido, meu amado. Aquilo que Adão destruiu lá no Éden, eu restabeleci. Ei, igreja, aquilo que a gente vai louvar aqui nessa noite é justamente essa palavra, Lucas 24, no caminho de Emaús.
Deus vai pegar crentes aqui hoje e vai levar de volta para o lugar de comunhão ao qual você jamais deveria ter saído. Ei, pega isso, eu vou repetir. Você jamais deveria sair do teu quarto. Um homem chamado Gamaliel, em Atos 5, levanta-se e fala: deixa esses homens pregar o que eles quiserem. Porque os fariseus tinham proibido Pedro de pregar a palavra, de pregar esse Jesus. E Gamaliel se levanta, a Bíblia fala que ele era um sumo sacerdote, cheio de sabedoria, e falou: não, deixe que pregue. Porque há um certo tempo levantou-se um homem chamado Teudas e começou a pregar, e tinha uns 400 que seguiam ele. Mas depois de um tempo, esse veio a morrer e aquela multidão se dispersou. O que eu quero dizer para você: deixe que pregue. Ei, Gamaliel, eu tenho um recado para você. Já se passaram 2000 anos do Projeto Cruz e continuam pregando Jesus. Já se passaram 2000 anos e continuam falando desse Cristo. Esse projeto não é um projeto falido. Pode passar guerra, pode ter rumores de guerra, pode passar pandemia, pode passar fome, mas o nome de Jesus Cristo não passará. Só aquele que veio para adorar, levante e dá o seu melhor glória agora. Fique de pé, vamos adorar. Oh! Já vai restabelecendo a sua comunhão. Preste atenção na letra desse louvor.